Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Mariana e eu vou trazer para vocês o artigo do Kirk Fitzhugh, de 2007, que chama Clarifying the Role of Character Loss in Phylogenetic Inference. Às vezes eu vou mudar aqui a minha imagenzinha por conta da disposição do meu slide. Eu vou começar então com uma citação do próprio artigo, que fala que um cladograma ele sumariza, então ele reúne todas as hipóteses inferidas a partir de questões de causalidade, ou seja, eu tenho minhas observações, eu estou me perguntando o porquê que eu observo dessa forma, qual é a causa de eu observar dessa forma, e o cladograma é o que vai te ajudar a responder isso. Ele é um artigo de crítica, principalmente, ele vai ter duas críticas principais. A primeira é o uso do termo perda como sinônimo de ausência de caractere, e o segundo é omissão/separação de premissas e inferências filogenéticas. Ele também traz uma contribuição epistemológica, onde ele fala que a ausência versus perda não é uma dicotomia racional, como alguns autores tratavam previamente. Então, esse trabalho que ele critica bastante é do Bladorn, né, em que ele vai discutir a perda de caracteres como um problema para a inferência filogenética. O Bladorn ele aponta que o uso de dados moleculares e morfológicos leva à construção de hipóteses diferentes e que a culpa disso é a evolução convergente dos dados. Ele também fala que a perda e a ausência de caracteres é o principal fator para a incongruência entre as hipóteses filogenéticas geradas e ele também vai tratar, então, da inferência filogenética como 3 etapas. A primeira etapa é a construção de uma matriz de caracteres, a escolha da estratégia de codificação e a hipótese de homologia. Nessa etapa aqui, você vai fazer a inferência sobre um caractere ausente. Essa inferência sobre um caractere ausente, ela pode ser direta ou indireta. A direta, basicamente, parte de evidências experimentais, onde esse caractere foi perdido ou esse caractere não foi encontrado, ou ele pode ser feito de forma indireta, ou seja, eu não observo esse caractere e eu consigo confirmar a partir de uma inferência com dados moleculares que esse caractere realmente está ausente nesse meu indivíduo. O segundo é um teste de congruências, que ele é feito na matriz, utilizando principalmente a parcimônia. O terceiro é a correlação das observações com o cladograma. E nesse sentido aqui, você vai interpretar a perda como uma ausência secundária. Lembra que você inferiu as estruturas ou os estados que estariam ausentes? A partir daquilo, se eles realmente forem confirmados dentro do cladograma, a perda, então, é inferida dentro desse grupo. O autor, o Fitzhugh, aponta que existem duas premissas dentro desse modelo do Bladorn e ele fala que existem problemas nessas premissas. A primeira é que a ausência seria um estado de caráter ou um caráter por si só. A ausência, então, ela seria dentro da série de transformações uma das possibilidades, um dos tipos do qual o caráter faria parte, ou o caráter em si poderia estar ausente. Já a segunda premissa é que a evidência total, ou seja, reunir todas as observações que eu tenho sobre os organismos, é irrelevante para fazer inferências filogenéticas, ou seja, você poderia construir hipóteses só com dados moleculares ou só com dados morfológicos e depois comparar ou usar uma para corroborar as implicações da outra. O que Fitzhugh fala que tem de errado com essas premissas? A premissa número 1. Ele fala que a ausência, na verdade, é uma observação extrínseca, ou seja, não depende do organismo, ela é fora do organismo, e relacional, depende de outros organismos para existir. Ou seja, a ausência não pode ser um estado, nenhum caractere, porque eu não consigo observar a ausência. A falta da evidência de que eu observo uma coisa que não está lá, significa que eu não posso enquadrar ela dentro de uma série de transformação. Porque não está lá não pode ser transformado para estar lá. Porque eu não estou observando essa transformação. Ele também diferencia a perda da ausência, falando que a perda é uma inferência perante a interpretação das observações do cladograma, onde você assume que um caractere existia dentro do ancestral comum e o cenário mais provável é que ele foi perdido e essa é a causa de por que eu não estou observando o caractere. Quanto à premissa número 2, o autor diz que é irracional você observar conclusões a partir de dados parciais. Isso violaria a RTE, que significa Requirement of Total Evidence, que é precisar dessas evidências totais, e isso leva à impossibilidade de comparar as hipóteses,
Portanto, se você não leva em conta todas as observações, você parte de dados parciais para gerar suas hipóteses, você não pode comparar porque elas não partem da mesma premissa. Então, o que seria ausência, né? Bom, o ponto número 1 é que não existiria tal coisa como a ausência de um estado de caráter, porque o estado de caráter, ele é uma propriedade primária do organismo que eu estou observando. Ou seja, eu olho para o organismo, eu vejo como aquele caractere se comporta naquele organismo e anoto essa observação. Isso não depende de que em qualquer outro organismo eu observe esse estado para ele ser uma propriedade primária do organismo. Então, a ausência, como é justamente eu não consigo observar como aquele caractere se comporta, eu não posso falar que ele é uma propriedade primária. Eu trouxe aqui, por exemplo, o milho, que tem o fruto do tipo espiga, e aqui o coco, que tem o fruto do tipo drupa. E eles não dependem um do outro para existir. Pode acabar todas as espécies do tipo espiga ou não existir nenhuma além do milho, que o fruto do milho ainda vai ser drupa. Agora, desculpa, espiga. Agora, não faz sentido eu falar, por exemplo, que o fruto do tipo drupa presente no coco está ausente no milho, porque isso não me diz nada sobre o milho, não tem por que eu falar isso. Faz mais sentido eu procurar caracterizar qual é o estado de caráter do fruto nessa espécie de milho do que tratar que o estado de caráter drupa está ausente no milho. Outra coisa que não faz sentido falar é caracteres ausentes. Porque, cognitivamente falando, a ausência de um caractere é uma descrição do que eu não fui capaz de observar. Né? Como ela é uma coisa não observável, eu não estou vendo aquele caractere lá, eu não posso falar que ele é ausente. Porque eu não estou vendo, eu não estou observando, ele não pode ser caracterizado dessa forma. Como, por exemplo, aqui eu trouxe duas sereias, né? A sereia Ariel e a sereia de Fiji, e a gente pode observar o caractere cabelo presente na sereia Ariel. E é ruivo, no caso. Na sereia de Fiji, não parece existir cabelo. Então, não faz sentido eu falar cabelo é ausente na sereia de Fiji, porque eu não estou observando cabelo na sereia de Fiji e em momento nenhum para falar, então, que ele está ausente. Não faz sentido fazer a transposição de caracteres entre os organismos. O terceiro ponto é que nós, biólogos, a gente utiliza os organismos como nossos objetos de estudo, e para entender a propriedade deles, a gente tem que usar as nossas percepções sensoriais. Então, quando eu estou falando em ausência, logicamente é porque uma propriedade que eu estava olhando em outros organismos não existe, ou seja, não é perceptível pelo meu sentido. Então, a ausência nada mais é do que a falta de percepção sensorial de um caractere no organismo. Então, ela é um conceito mais abstrato do que real, porque realmente eu não estou observando essa ausência. Então, novamente, ela não pode caracterizar nenhum estado de caráter, nenhum caractere por si só, porque a ausência é um conceito do fato de que eu não consigo ver aquele caractere ou aquele tipo de caractere no meu organismo de estudo. Então, para que eu utilizo a ausência, né? Como uma propriedade negativa, ou 2, como uma atribuição para um número de caracteres alternativos. Ou seja, quando eu falo ausência de asas, eu estou falando de um exemplo negativo que não é perceptível. Ou seja, eu não consigo perceber a asa nesse organismo e, de alguma forma, eu acho que a presença de asas, ter asas, é uma propriedade positiva dos outros pássaros, dos outros organismos que possuem asa. Então, o fato de não existir asas tem um valor filogenético que eu quero adicionar aos meus dados. Além disso, você também pode tratar a ausência como alternativas ao caráter ao qual você está atribuindo a presença em diversos níveis. Ou seja, eu tenho presença desse caráter de diversas formas e a ausência corresponde a uma contrastação desse número infinitos de caracteres alternativos. Ainda dentro da premissa 1, né, um outro trabalho que ele vai criticar é esse do Sereno, que trata a ausência como um estado de existência, portanto, uma condição observável, e a perda como uma interpretação secundária de uma ausência. Ou seja, você consegue inferir a perda de um caractere a partir de uma ausência dentro da luz da hipótese filogenética. Nesse sentido, por exemplo, se a gente tivesse o pássaro kiwi aqui e falasse a perda de asas, eu não estou falando de exemplos positivos do pássaro kiwi, eu não estou falando nada atribuível ao pássaro kiwi. Eu só estou falando da causalidade
de por que eu não observo asas no pássaro kiwi. Ou seja, o pássaro kiwi não tem asas, porque as asas foram perdidas ao longo da evolução. Simplesmente isso. Eu não estou dando uma propriedade positiva sobre esse organismo. Ou seja, para finalizar, né, sobre essa premissa 1, ela está incorreta porque a ausência não é um estado de caráter e tampouco um caráter. Como ela não pode ser atribuída como isso, porque ela é impossível de ser analisada, ela não pode ser utilizada como um estado de existência. Não existe a ausência. É quase que paradoxal. Agora, antes de partir para a premissa número 2, que seria do RTE, né, eu vou relembrar um pouquinho a aula do professor sobre métodos. Existem, então, dois tipos de métodos, né, que são os dedutivos e os não dedutivos. Os dedutivos são veracidade das premissas, implica na veracidade da conclusão. Ciências que utilizam muito esses métodos, aqui eu trouxe um exemplo, são as ciências exatas, né, que observam a população como um todo, onde eu digo, por exemplo, a premissa número 1, toda matéria é formada por átomos. E a premissa número 2, todos os átomos são formados por partículas fundamentais. A conclusão para essas minhas premissas é que as partículas fundamentais constituem toda a matéria, e nada foge a essa regra. Já nos métodos não dedutivos, a veracidade das minhas premissas não implica na veracidade da minha conclusão. Na verdade, qualquer conclusão feita por esse tipo de inferência tem tanto poder quanto a mais fraca das suas premissas. Porque as premissas são as evidências que sustentam a hipótese. E se elas sempre forem verdadeiras, as conclusões são sempre verossímeis, mas não necessariamente verdadeiras. Verossímil nada mais é do que plausível, ou seja, pode ser verdade, uma vez que não contradiz a verdade. Você parte de premissas verdadeiras, então, não contradizendo a verdade, a conclusão pode ser verdadeira, e é cabível o teste para isso. Como então medir quais premissas utilizar? Esse autor diz que todas as premissas relevantes devem ser utilizadas. E a relevância pode ser positiva, quando elas suportam a conclusão da sua hipótese, ou negativas, quando elas geram outra conclusão da hipótese. Eu vou trazer um exemplo que é um pouco mais próximo da minha realidade, que é a indução, e vamos supor que eu estou querendo inferir sobre a inteligência. Eu posso observar, então, que quanto maior o tamanho do grupo social, mais inteligência é o primata, e que o ser humano é o primata mais inteligente. Então, a minha conclusão é que o grupo social do ser humano deve ser o maior dentro dos primatas. E as observações mostram que sim. Então, essa conclusão está embasada. Quando eu adiciono uma terceira premissa sobre a minha inferência sobre inteligência, que é quanto maior o cérebro, mais células, então maior capacidade computacional e maior a inteligência do indivíduo, eu tenho que encontrar, então, que os seres humanos são os mais sociáveis dos primatas e os organismos com cérebro mais pesado. Porém, embora essa premissa terceira ela seja verdadeira, a minha conclusão é falsa. Os seres humanos não são os organismos com o cérebro mais pesado. Então, essa premissa 3, ela atuou como uma premissa relevante negativa para a minha, até então, inferência sobre a inteligência, porque levou a uma conclusão diferente, e eu sei que, além de ser uma premissa negativa, ela precisa ser trabalhada, porque ela levou a uma conclusão que não é corroborada pelos dados. Então, partindo para a premissa número 2, o problema do uso de dados parciais, a gente vai falar um pouquinho de Requirement of Total Evidence, que é um teste onde as observações relevantes devem ser levadas em consideração, todas as que você tiver acesso. Se o RTE for violado, ou seja, algumas premissas forem ativamente excluídas das análises, as premissas entendam como as observações, ou seja, os caracteres que eu estou observando, os estados de caráter. Então, a consequência é que diferentes cladogramas não correspondem ao mesmo cenário evolutivo, já que os dados vindo de uma conclusão não são explicados pela teoria dos outros dados. O que é essa teoria? A teoria causal é a racionalização por tais das inferências filogenéticas. Ou seja, ela explica como as populações se diversificaram e como os caracteres surgem e se diferenciam. Ou seja, você tem um cladograma, você está explicando o que está acontecendo naquele cladograma, e isso é a sua teoria causal. A teoria causal ela é embasada pelas condições causais, que é o sumário de como as minhas observações se comportam diante da razão. E isso nada mais é do que o cladograma. Ou seja, quando eu olho para o produto da inferência filogenética, ele tem que mostrar como os meus dados estão comportados dentro da minha racionalização e explicam as minhas observações.
Quando você gera cladogramas a partir de conjuntos de dados diferentes, isso vai levar aos fenômenos que diversificaram esses grupos diferentes. E esses diferentes fenômenos causais, conflitados entre si, não conseguem ser testados para ver qual é o mais verdadeiro, porque as premissas não são as mesmas. Ou seja, o problema de violar esse RTE é que ignorar as premissas relevantes leva a uma menor racionalização da conclusão e a impossibilidade de decidir qual hipótese é mais forte. Como exemplo, ele trouxe aqui, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, né, de um cladograma, de dois cladogramas, três cladogramas, na verdade. No A, a gente tem o morfológico de um lado e o molecular do outro, e no B, a união entre morfológico e molecular. No morfológico, a gente vê que são 3 eventos que levaram à especiação desses grupos, enquanto que no molecular, a gente tem muitos mais eventos que levaram a essa junção dos grupos. E você não pode utilizar um cladograma para resolver o outro cladograma, porque eles dependem de fenômenos diferentes terem acontecido para a junção desses grupos. Quando eu olho para o cladograma B, você vê que ele não depende de nenhum outro fenômeno para explicar, porque ele já agrupa tudo que possivelmente pode ter acontecido com esse grupo para a especiação. Ou seja, se uma pessoa clamar que os dados moleculares precisam de outra explicação, ou seja, nesse caso aqui, de mais fenômenos para acontecer, que entram numa teoria diferente do que é utilizada para explicar os dados morfológicos, então você tem que admitir que esses cladogramas não conseguem mostrar, não conseguem definir a mesma série de eventos causais. Ou seja, eles não estão falando da mesma história evolutiva. E, finalmente, o autor vai responder se a perda induz erros em análises filogenéticas. Bom, como exemplo número 1, a gente vai tratar a perda como ausência secundária, certo? Então, o que eu vou falar para esse grupo? Pernas, estão ausentes nesses 3 lagartos que eu circulei. Mas o que isso fala intrinsecamente sobre esses lagartos? Se você escutar isso, você fala, beleza, ele não tem perna. Mas o que ele tem no lugar da perna? Você também não sabe dizer. Agora, se a gente tratar sobre propriedades primárias, eu vou falar que esses lagartos possuem margens laterais lisas. E agora você tem uma imagem do que é esse lagarto na sua cabeça. E isso não depende de qualquer outra observação que você tenha feito. O autor, então, ele vai perguntar para a gente qual das afirmações que eu acabei de fazer tem maior valor epistemológico. A gente tem que lembrar que a epistemologia, ela avalia, né, qual é o valor, qual é a contribuição científica das observações, premissas, hipóteses para a construção da ciência. Ou seja, é basicamente eu te perguntar qual das afirmações tem o maior poder de gerar conhecimento sobre os objetos de estudo. Claro que nós, como biólogos, a gente sabe que quando eu falo um lagarto não tem pernas, a carinha dele é mais ou menos de cobra. Mas você não sabe, de fato, como é a cara desse lagarto. Vou trazer um exemplo um pouco mais claro. Se eu olhar, você está numa sala que você não consegue ver, eu olho para o lagarto e falo, esse lagarto é verde. Na sua cabeça você pensa no lagarto e você colore ele de verde. Você conhece o que eu estou falando. Se eu olhar para esse outro lagarto aqui e te falar, esse lagarto não é verde, qual cor vem na sua cabeça? Vem nenhuma cor? Vem todas as cores? Isso não te diz nada sobre o lagarto que eu estou segurando. Isso não te diz nada sobre o que eu quero que você conheça do meu objeto de estudo. É muito mais útil eu falar que esse lagarto é laranja e preto com padrões ao longo do corpo do que eu te falar que a cor verde é ausente nesse lagarto. Então, esse autor, ele faz uma provocação para a gente se atentar ao que realmente esse organismo tem, que é dele, que não depende da observação de outros organismos, porque é isso que realmente gera o conhecimento sobre o grupo que eu estou interessada. Por fim, então, de acordo com o nosso autor, perda de caractere não leva ao erro filogenético. Porque qualquer hipótese só é adequada de acordo com o teste das suas consequências. Então, é impossível você falar em uma filogenia correta, da qual você vai olhar para ela e falar assim, ok, aqui eu consigo com certeza falar que houve perda de caracteres.
Isso não pode acontecer. Como a perda ela é uma consequência da hipótese, ela também é cabível de teste para confirmar ou não a hipótese filogenética. A perda em análises filogenéticas não induz o erro, porque ela não participa da inferência, na verdade é um produto desta. A perda é, portanto, uma conclusão da hipótese filogenética. Perda de um caractere é passível de teste e confirmação, podendo ou não embasar o cladograma do qual faz parte. E por fim, então, ele conclui que a dicotomia não é sobre ausência ou perda, mas sim entre observação e explanação dos dados. Eu quero agradecer, então, a atenção de vocês e espero que vocês tenham discussões muito construtivas em aula. Tchau, tchau.